Outra pedida da VUNESP é questão de razão e proporção. Razão e proporção sempre está presente na VUNESP. Tem diversas maneiras. É a parte da matemática mais aberta. Tem muita maneira de fazer. Eu sempre tento tornar didática essa resolução para evitar ao máximo equações. Mas também pode fazer por equações. Vou dar uma ideia aqui, velho. Uma empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem ao todo 175 funcionários que foram contratados por meio de concurso realizado em 2019 e outro concurso realizado em 2020. Se a razão entre o número de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso é 3:2, então a diferença entre esses números é de quanto? Vamos pensar. Teve uma quantidade em 2019 contratado e teve uma quantidade em 2020. Quantidade de funcionários. Se ele fala que a razão é de 3:2, ele fala, ó, vê, 2019 e fala em 2020. Aí nessa ordem, ó, se a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso, então é nessa ordem, é de 3:2. Significa que o primeiro tem 3 partes e o segundo tem 2 partes. Então, ó, como é que eu posso fazer isso? É você pensar, ó, o primeiro tem 3 partes, é 3:2, e o segundo tem 2 partes. Se fosse 2:3, aí ia ser o contrário. Então você pode construir uma fração, ó, é uma fração com 5 partes. O raciocínio, 1, 2, 3, 4, 5. Não são 175 funcionários no total? Total são 175 funcionários. Então, cada quadradinho desse vale quanto? Um quadradinho. 175 dividido por 5, já que todos os quadradinhos da fração, todas as partes, são iguais. Eu estou dizendo que poderia fazer com x, tá? Tem gente que chama isso de k, 3k e 2k, 3x e 2x, tanto faz. 35, né? 150, 35. Então, o que é que significa? Que 2019, ó, 2019, eu vou pintar aqui, são os rosinhas. 1, 2, 3, tem 3 partes. E o verdinho tem 2. Aí tem gente que vai calculando um por um, vê a sacada. Ele quer saber a diferença entre esses mesmos números é de quanto? Ele quer a diferença entre a quantidade de 2019 e a quantidade de 2020. 35, letra B. Por quê, Neto? Não precisa perder tempo em achar a conta, mas só que a pessoa acaba fazendo. Porque veja, 35 aqui, 35 aqui, 35 aqui. Deixa eu botar de outra cor, que esse vermelho saiu meio brilhoso. 35, 35, 35, 35 e 35. Empata, ó, esses dois rosa, empata com os dois verdes. Sobra quanto a mais o rosa? 35. Só que a maioria do povo ia fazer assim, ó. 3 partes, que também eu não condeno não, tá? 3 vezes 35 dá 105. 2 partes, 2 vezes 35 dá 70. Então, quanto tem a mais? A pessoa vai fazer 105 menos 70, que dá os mesmos 35. Então, só são diferentes maneiras de pensar. E aí, galera, entenderam essa aí de razão e proporção? Lembrando que é um assunto muito aberto, né? Só uma das ideias, né? Essa questão é de 2012, observem, da VUNESP, né? A banca que vai fazer a prova de vocês. O cirurgião dentista possui uma ampla gama de técnicas anestésicas ao seu dispor para utilização específica a cada paciente. Leia as informações apresentadas a seguir sobre as técnicas da anestesia utilizadas na odontologia e classifica-as de V para verdadeiras e F para falsas. Primeira, a técnica de injeção intrapulpar não apresenta contraindicações. Verdadeiro ou falso? A vantagem da técnica de injeção intraligamentar é a ausência da anestesia dos lábios e da língua. A técnica de anestesia do nervo mandibular ou pitérigo mandibular é capaz de anestesiar 2/3 posteriores da língua
e dentes inferiores até a linha média. Uma das desvantagens da técnica anestésica para o nervo maxilar é o risco de hematoma. Lembrem que é a técnica anestésica para o nervo maxilar que ele está se referindo à tronculada do nervo maxilar, e a gente falou desse risco de hematoma. A técnica utilizada para bloqueio do nervo alveolar superior médio está indicada quando o tratamento envolve 2 ou mais molares superiores. Então, a gente sabe que alveolar superior médio não tem relação direta com molares superiores, seria mais com pré-molares, exceto a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Então, qual seria a alternativa mais adequada? Seria letra D, ou seja, a primeira alternativa é verdadeira, a técnica de injeção intrapulpar não apresenta contraindicações. A segunda, a vantagem da técnica ligamentar é realmente a ausência da anestesia de lábios e da língua do paciente. A terceira, falso. A técnica de anestesia do nervo pitérico-mandibular é capaz de anestesiar os 2/3 posteriores da língua, na verdade é os 2/3 anteriores da língua, e os dentes inferiores até a linha média. Uma das desvantagens da técnica anestésica para o nervo maxilar é o risco de hematoma verdadeiro. E, por fim, falso, a técnica utilizada para bloqueio do nervo alveolar superior médio está indicada quando o tratamento envolve 2 ou mais molares, não é molares, é pré-molares. Então, a alternativa correta, D, VVF, VF. A cárie é conhecida como uma doença multifatorial, sendo seu desencadeamento e evolução dependente da interação de diversos fatores, entre eles. Então, já está falando de doença multifatorial, né? Não doença determinada por açúcar. Já acende aquela luzinha amarela para vocês ficarem atentos. Mas essa dá para responder tranquilamente mesmo, sendo uma questão um pouco mais desatualizada. Então, a cárie é conhecida como uma doença multifatorial, sendo seu desencadeamento e evolução dependente de interação de diversos fatores, entre eles micro-organismos exógenos anaeróbios exclusivos. Não, vocês já sabem que os Streptococcus mutans, eles não são exógenos e eles são anaeróbios facultativos. Suscetibilidade do hospedeiro. Sim, era considerado um fator um dos fatores para o desenvolvimento da doença cárie, né? Hoje você pode entender suscetibilidade como um consumo de açúcar. Um hospedeiro que consome mais açúcar é mais suscetível à cárie. Dieta cetogênica, nada a ver, né? Seria dieta cariogênica. Manutenção da higiene oral rigorosa, né? Se você tem uma higiene boa, você não vai ter cárie. Contaminação via transmissão cruzada direta. Não, a gente não tem transmissão cruzada, é uma doença que não é nem infecto-contagiosa. Então, a alternativa correta seria a alternativa B.